gostaria de agradecer pela presença. É um prazer enorme receber tantos amigos e pessoas queridas aqui no dia de hoje. Para quem eu não tive a oportunidade de me apresentar, eu sou a Carolina, sou a fundadora da Porto Fino Investimentos. Para mim é uma honra estar aqui abrindo o nosso evento de inauguração. Gostaria de iniciar agradecendo pela presença do Roberto Salluti. Salluti, muito obrigada por ter vindo no nosso evento de inauguração. É uma honra ter você aqui com a gente. Gostaria de ratificar nossa admiração pelo trabalho que você tem feito junto ao banco. E, aliás, parabéns pelos resultados do banco que saíram hoje, né? Ótimos resultados. Gostaria também de agradecer ao Xavier, nosso amigo golfista, né? A gente tem alguns amigos em comum, agora a gente já estava antes conversando sobre isso. Gostaria de agradecer por ter vindo. É uma honra ter você aqui com a gente. E, mais do que isso, eu acho que você é uma autoridade do ponto de vista de uma referência, né, no mercado financeiro. No nosso evento de inauguração é uma honra muito grande ter você aqui. Gostaria também de agradecer ao Weiner, eu não sei onde é que está o Weiner, por ter vindo também, nosso parceiro de longa jornada, já tivemos até em Manaus juntos, né, Weiner? Gostaria de agradecer por ter vindo. Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui hoje, principalmente porque é um marco grande na Porto Fino, a inauguração do nosso escritório de Porto Alegre. É a nossa 6ª operação, e sendo em Porto Alegre a alegria é maior ainda, né? Porque é a cidade onde eu nasci, onde eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. Apesar de já morar há 8 anos em São Paulo, eu tenho um carinho e é sempre bom ter motivo para voltar para Porto Alegre. Então, estou muito feliz no dia de hoje e gostaria de aproveitar e fazer um agradecimento pessoal ao meu pai, ao Darcy, por ter sido a primeira pessoa a ter acreditado no nosso projeto. Há 7 anos... Há 7 anos atrás, eu saí da minha zona de conforto e fui morar em São Paulo, com o objetivo de montar um escritório que pudesse atender bem a minha família, dado que a forma de investir tradicional, né, através de bancos tradicionais, a gente sentia que faltava transparência, que existia muito conflito de interesses na hora de recomendar investimentos. Eu imagino que quantos de vocês aqui não fizeram investimento em título de capitalização, quantos de vocês não entraram nos hiperfundos da vida, e na minha família não foi diferente. A gente teve essa experiência na pele, e quando eu fui a São Paulo montar a estrutura da Porto Fino, para mim eu tinha certo que a gente tinha que montar um modelo que fosse um modelo que a gente pudesse fazer a coisa certa nos portfólios dos nossos clientes. E é isso que todo dia a gente tenta fazer a coisa certa, montar o investimento dentro do perfil dos nossos clientes e buscar retornos, sem dúvida, acho que é muito importante, mas com um driver de sempre fazer a coisa certa para os nossos clientes, que é o que eu queria fazer lá atrás e fiz para a minha família. Então, eu acho que, olhando para trás, olhando 7 anos para trás, a gente fez um caminho muito bonito. A gente começou com um único colaborador, no caso eu, uma única família. Hoje a gente já conta com mais de 40 colaboradores, mais de 200 famílias sendo atendidas. A gente tem 6 operações hoje, a gente tem escritório em Montevidéu, em Nova York, em Belo Horizonte, Caxias do Sul, Porto Alegre e agora e São Paulo como a nossa matriz, né, que vai ser a nossa matriz para sempre. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Acho que é o início de uma jornada, a gente tem um caminho aí muito virtuoso pela frente. Acho que tem muito espaço para a family office crescer no país. Eu acho que o ambiente de queda de taxa de juros mais baixo vai fazer com que a gente tenha um espaço maior, e eu acho que isso é um movimento que veio para ficar. Gostaria de, mais uma vez, agradecer pela presença de todo mundo e pela confiança, e gostaria de chamar o Salluti para poder falar um pouco sobre a nossa parceria e falar um pouco do projeto, e depois a gente vai, na verdade serão 2 painéis, um primeiro painel que vai ser o Salluti com o Rogério Xavier, para falar um pouco mais de macro, falar um pouco sobre a SPX, e num segundo momento a gente vai fazer um painel sobre renda variável, e todo mundo está esperando o Weiner trazer
coelhos da cartola, possibilidades de investimentos de 20%. O Rogério também, Rogério, se tiver ideia legal, se tiver bons investimentos, é o que a gente está precisando, com o patamar de juros de 5% é o que a gente precisa. Então, muito obrigada e fiquem à vontade. Eu quero deixar o caminho completamente aberto para poder falar comigo. Enfim, é um prazer para mim estar aqui hoje. Então, Salute, por favor. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Para mim é uma honra enorme estar aqui nesse estado, nessa cidade maravilhosa. Assim, toda vez que eu venho aqui para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, me surpreendo com a capacidade empreendedora de vocês. É realmente admirável. E também me impressiona como vocês estão sempre 50-50, metade colorado, metade gremista, metade petista, metade de direita. Mas realmente a história empreendedora de vocês é impressionante. E eu gostaria muito de agradecer a Carol e a Portofino pela confiança, pela parceria, pelo convite. A Portofino hoje é a nossa maior parceira. Dentre os escritórios de gestão de patrimônio que tem parceria conosco nessa nova proposta, onde nós estamos, através dessas parcerias, trazendo todos os serviços de um banco de investimento, que é muito diferente de um serviço de uma corretora ou de um banco comercial tradicional, para vocês. E acho que trazemos isso num momento, que nem a Carol falou, de transformação do Brasil. O Rogério e eu podemos falar um pouco depois sobre isso, mas eu conheço o Rogério. Eu não vou falar muito, porque eu brinco aqui que não vai ter ninguém mais monótono que eu nessa sala, né? Porque eu só tive um emprego, estudei em uma escola, só tive uma esposa a vida inteira. Então, um cara bastante estável. E o Rogério eu conheci em 1992, quando ele era um trader início de carreira e eu ainda batia a boleta na ponta da mesa. E naquela época a taxa de juros era nos milhares, né? E hoje a gente imaginar que a gente está caminhando para uma taxa de juros de 5%, realmente para o Brasil é transformacional. Só que acho que uma coisa que a gente tem que discutir é que o Brasil, infelizmente, está chegando atrasado nessa agenda de reformas, nessa agenda liberal, e o mundo oferece vários riscos. Eu acho que ninguém mais bem posicionado que o Rogério. Para quem não conhece o Rogério fundou a SPX em 2010. A SPX hoje é a maior gestor independente, maior hedge fund brasileiro, com 42 bi de reais. Não só isso, é um dos 100 maiores hedge funds globais. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eles resolveram transferir a sede deles para Londres. Com isso, conseguir estar acompanhando os mercados tanto na Ásia, na Europa e quanto nas Américas. E acho que ele realmente traz para nós uma visão muito privilegiada do que está acontecendo no mundo, para a gente poder tomar as corretas decisões com o nosso patrimônio. Então, acho que é isso. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Portofino, parabenizar vocês pelo trabalho excepcional que vocês têm feito. Para nós é uma honra contar com a confiança e a parceria de vocês. Gostaria de agradecer a vocês a presença e gostaria de chamar aqui o meu grande amigo Rogério Xavier para o palco. Quer aproveitar e fazer uma introdução? Acho que vale, né? Bom, primeiro, eu não nasci com essa pompa toda do Roberto, eu não sei fazer esses elogios tão maravilhosos que ele fez a essa cidade, até porque é a minha segunda vez que eu venho a Porto Alegre. A primeira vez eu vim em 1996 com o intuito de comprar a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Era o governo, se não me engano, da Ieda Cruzes, e a dívida ia ser federalizada. E o Estado pagava um spread alto em relação ao governo federal. Então, eu estive aqui com o intuito de comprar a dívida. O secretário de Finanças me deixou 2 horas esperando e eu parti para o aeroporto achando aquilo uma ofensa e disse, nunca mais volto aqui.
Então, para mim é uma honra estar de volta. Agradeço a Carol, agradeço o Painho pelo ter feito e prestigiado esse trabalho espetacular. O Roberto sabe disso, esse Estado, e vocês são pessoas inspiradoras pelo que vocês entregam a esse país, né? O empreendedorismo no Brasil ele tem ficado muito para trás, né? Certos governos tentaram acabar com o empreendedorismo no Brasil, e nós somos resistentes, né? Tanto vocês aqui quanto o Roberto tocando um negócio desse, e mesmo o nosso tentando alçar voos maiores, principalmente fora do Brasil. Então, queria agradecer pelo tempo de vocês e agradecer principalmente ao convite, Carol e a Portofino, e dar o parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito. E espero que continue assim por muito tempo. Estou sempre à disposição. Rogério, começando aqui, vamos começar a falar um pouco de mundo, aí depois a gente vem para o Brasil. O seminário, 1 ano atrás, você deu uma declaração que o dólar você não sabia se ia para 5, para 6, que depois foi até um caos nos mercados em cima da sua declaração. E de lá para cá o cenário global mudou drasticamente. E o cenário brasileiro também mudou drasticamente. Então, naquela época, a gente devia a expectativa que o Fed continuaria subindo a taxa de juros agressivamente, não só o Fed como a Europa, e com isso a contração de liquidez global ia ser cada vez mais apertado, e o que aconteceu com a Argentina e depois com a Turquia podia ir acontecendo à medida que avançasse esse aperto de liquidez em cada país que estivesse mais frágil. Só que nem você falou, acho que num evento que a gente teve uns 2 meses atrás, a primeira vez que você viu uma taxa negativa, você tirou até uma foto, né? Só que hoje, sim, não para de aumentar o estoque de títulos pagando taxa negativa. O que quer dizer que qualquer mudançazinha na taxa de juros cria um efeito riqueza que está nos deixando num conundrum. Então, como é que você está vendo hoje esse cenário de liquidez, de fluxos? Tivemos uma eleição argentina. O que você está achando do cenário global de condições financeiras? Primeiro, em minha defesa, quando eu falei do cenário de 5, 6, na realidade eu apresentei 5 cenários, né? E o de 5, 6 era um cenário de estresse, que era um cenário onde os Estados Unidos continuaria apertando a política monetária por mais tempo. Era o que nós dois achávamos que ia acontecer. Que ia continuar apertando por mais tempo e que o PT ia ganhar a eleição. Esse era o cenário de estresse, que eu achava que, com alguma facilidade, o câmbio ia passar de 5. E por que ele passaria de 5? Basicamente porque era um número que, nas nossas contas, gerava um superávit na conta corrente do balanço de pagamentos de 2%. Então, eu olhava para o que tinha acontecido em 99, quando a gente teve um risco com a eleição do Lula, qual foi o nível de superávit na conta corrente que a gente fez lá. E foi de 2% do PIB. Então, eu dizia, num cenário de estresse parecido como foi em 2002, se a gente tiver que fazer um superávit na conta corrente do mesmo tamanho, o câmbio equivalente é esse. Mas esse foi um dos cenários que a gente apresentou. Obviamente, para a imprensa, o que vale é a coisa que dá manchete, mas o cenário base da SPX, na época e ainda hoje, é que o câmbio de equilíbrio do Brasil é em torno de 4. Ainda hoje? Ainda hoje. Falando um pouco de mundo, eu vejo o mundo com muito risco. Basicamente, a gente tem riscos econômicos, políticos e geopolíticos, né? Do ponto de vista econômico, é evidente, é claro, é cristalino, né? E é por isso também que o cenário onde houve essa inversão da direção da política monetária global, né? Isso é derivado de uma desaceleração muito importante da economia global. Então, começou muito fortemente sendo atingido pela Europa, caminhou pela China, e agora está pegando o resto do mundo, né? O país mesmo como o Brasil
tem sofrido, tem patinado em torno de 0,5% a 1%, e você vê uma queda generalizada de produto ao redor do mundo. As nossas estimativas, para vocês terem uma ideia, para o PIB global o ano que vem, é de um crescimento em torno de 2,5%, que é muito, muito baixo. Assim, os economistas classificam esse PIB global de 2,5%, apesar de ele ser positivo, como recessão global. Então, a nossa expectativa para o crescimento no ano que vem é de uma sensação de recessão global, que a gente não experimenta um cenário desse, eu nunca vi, por exemplo. Então, por outro motivo, as taxas de juros estão caindo drasticamente, né? E os bancos centrais, eles já estão encaminhando uma continuidade daquele programa de compra de títulos que eles iniciaram logo após a crise de 2008, pararam, interromperam, o Fed até estava indo na direção contrária e provavelmente ele vai retornar esse programa de compras. No Japão ele continua, na Europa vai reiniciar a partir de setembro, muito provavelmente. No Japão ele tem prosseguimento. Eu acho que muitos outros países, né? Hoje teve uma declaração do presidente, de um dos dirigentes do Banco Central da Austrália, não descartando a hipótese de usar medidas não convencionais. Então, a gente está no mundo desinflacionário, ainda não classifico ele como deflacionário, mas claramente desinflacionário, e a política monetária é claramente expansionista. Agora, tem uma questão que é interessante, porque dentro desse mundo desinflacionário e expansionista na política monetária, a gente percebe que esse foi o único instrumento que restou. Porque há países que poderiam fazer expansão fiscal que não fazem. E por que não fazem? Porque acumularam muitas dívidas. Então, o que me preocupa no mundo é a falta de instrumentos para um cenário como esse que a gente está prevendo que vai acontecer nos próximos anos. Assim, você esgarçar a política monetária como um único instrumento para ser utilizado. Então, países como a Alemanha, que já poderiam ter espaço e poderiam estar utilizando a política fiscal para dar algum impulso à economia da zona do euro, não está se utilizando, e a Alemanha está entrando em recessão. Pasmem ou não, a Alemanha, que era o país que estava mais forte dentro da União Europeia e especificamente dentro da zona do euro, vai entrar em recessão. É inacreditável. Então, eu vejo um mundo hostil do ponto de vista econômico, do ponto de vista político também, né? A gente tem diversas crises políticas. Agora, a gente viu recentemente, né, na Argentina uma, né, com as eleições, assim, uma virada importante de percepção sobre quem vai ganhar as eleições na Argentina. A Itália está a um passo de explodir com a sua coalizão louca, né? Eu não sei se vocês acompanham, mas na Itália a gente tem uma coalizão, eu vou traduzir para o Brasil, do PSOL com o PSL do Bolsonaro. Então, claramente, não é um cenário estável que possa funcionar por muito tempo. São dois populistas, então eles se encontram em união de ideias no populismo, na expansão fiscal, mas são partidos totalmente antagônicos. O Salvini, que é o vice-primeiro-ministro, ele está convocando novas eleições, quer acabar com a coligação com o Movimento 5 Estrelas, ele está liderando as pesquisas, e o Movimento 5 Estrelas está tentando se pendurar numa coalizão com outro partido, que no caso é o PD. Não sei se vão conseguir, né, formar uma outra aliança, mas caso a gente caia em novas eleições e o senhor Salvini ganhe, o mercado vai achar bom, porque se livrou do PSOL, mas não se engane, a Itália vai eleger um populista de direita
que quer expandir o fiscal. Para vocês terem uma ideia, a proposta desse partido é criar uma moeda paralela, ao mesmo estilo que a Argentina, para o pessoal que é da minha geração, os patacões que a Argentina fez em 2001. Então, criar moedas paralelas, que é claramente uma ofensa à política monetária do Banco Central Europeu e ao orçamento da Europa. Então, tem esse lado político que tem, fora as eleições nos Estados Unidos, que é um processo que vai avançar ao longo de 2020, mas claramente é fonte de incerteza e de tensão. E do lado geopolítico, a gente pode aí escolher, eu vou falar um termo ruim, a rodo, né? Que você tem a crise na Caxemira de novo, entre o Paquistão e a Índia, você tem a tensão da China com Taiwan, você tem a tensão entre a Coreia do Sul e o Japão, não sei o quanto vocês estão acompanhando isso, mas o Japão tirou privilégios que ele tinha, a Coreia do Sul tinha em relação a exportações para o Japão. Isso foi considerado uma ofensa brutal. Estão queimando carros japoneses, tiveram 2 pessoas que se suicidaram achando que isso foi uma afronta. Ou seja, é um clima de guerra, por incrível que pareça, entre a Coreia do Sul e o Japão. Você tem a Coreia do Norte com os Estados Unidos, que é sempre uma fonte de tensão. Os Estados Unidos têm feito manobras militares junto com a Coreia do Sul, numa clara provocação à Coreia do Norte e à China. Você tem a questão de Hong Kong, recentemente, que também os Estados Unidos está insuflando a população contra os chineses, ou seja, várias vezes eu falei a palavra China aqui, né, o país China, ou seja, essa tensão, essa escalada de tensão entre os Estados Unidos e a China não é simplesmente uma questão de guerra comercial, é uma questão de hegemonia geopolítica, que os Estados Unidos não quer perder, e tem feito ações para provocar a China, ou seja, não esperem, não acreditem que os Estados Unidos vai voltar atrás nas suas ações em relação ao que ele está colocando pela China, porque é uma questão hegemônica maior do que econômica. Mas tem outros que eu podia entrar, a Rússia com a Ucrânia, mesmo a Turquia. Assim, é um mundo que está em ebulição. Assim, o vento que sopra do exterior para o Brasil, ele é um vento contra. Mas então, ajuda aqui, isso implicando para o Brasil. Porque a nossa cartilha de trader diz, política monetária frouxa global, vai ter fluxo para o Brasil, pode comprar que vai melhorar. Mais ainda, se tivermos crescimento no Brasil, especialmente num mundo que busca yield. Né? Você vê spreads de crédito global, você vê a quantidade de dinheiro indo para venture capital ou para fintechs, e o que a gente está vendo é que o fluxo está sendo muito seletivo, diferentemente no passado. Como que nós aqui, como é que a gente pensa nesse mundo que vai ter uma política monetária frouxa, porém com riscos que podem trigar movimentos de risk aversion, que as pessoas vão querer título americano pagando 0 ou quase 0. O que, na sua visão, isso te desestimula a apostar nesse momento de Brasil, onde você tem uma agenda positiva, ou você acha que é só para a gente ficar atento que essa volatilidade pode ser ponto de entrada? Bom, eu acho que o cenário externo, ontem foi provado isso, né? Nós não conseguíamos ser uma ilha dentro do mundo, né? Um evento que aconteceu bastante relevante na Argentina, embora eu acho que tenha sido um movimento exagerado, mas é um movimento relevante, a Bolsa Brasileira caiu 2%, né? E não foi por nenhum problema nosso, né? Claramente foi por um problema externo, ou seja, se acontecer um problema externo, nós seremos afetados. A gente não pode se iludir que a gente vai conseguir estar imune
a um evento maior. Basicamente porque hoje, pessoas como eu tenho opção. Eu posso comprar a Bolsa da Coreia, eu posso comprar a Bolsa da Alemanha, eu posso comprar a Bolsa dos Estados Unidos e posso comprar a Bolsa brasileira. Eu olho o preço e vejo onde está a melhor oportunidade. Então, se eu olhar e enxergar uma oportunidade melhor na Bolsa do México vis-à-vis a Bolsa brasileira, eu vou fazer lá, não vou fazer no Brasil. Então, é tudo questão, como sempre, de olhar cenário e preço. Então, eu acho que o cenário, quando a gente olha o relativo do Brasil, ele melhorou muito. Por quê? Porque a gente estava numa condição quase falimentar e a gente afastou esse risco. Então, a gente melhorou absurdamente, porque tem dois riscos que a gente tem que sempre levar em consideração. Um risco de quebrar na dívida pública, né, não ter dinheiro para pagar os títulos, ou quebrar no balanço de pagamentos externo. Né? Então, o externo, o balanço de pagamentos está com a conta corrente ótima, está totalmente financiado por investimento direto, a gente não tem um problema e tem muita reserva, a gente não tem um problema externo, e agora a gente não tem mais um problema de solvência interna. Ou seja, a gente, teoricamente, não tem risco de quebrar. Afastamos o precipício. Nos afastamos do precipício. Isso é uma excepcional notícia. Bom, então agora o que a gente precisa? Não, agora a gente precisa avançar, fazer o dever de casa para que a gente seja a moça mais bonita do baile. Entendeu? Porque agora a gente está super atrasado, porque o mundo já teve uma onda de crescimento muito boa, né? Os Estados Unidos está em final de ciclo, é a maior expansão dos últimos tempos, estamos provavelmente em fim de ciclo, e o Brasil não conseguiu sair da recessão que pegou ele após 2015, e a gente precisa avançar. Então, a gente tem que avançar nas reformas, principalmente do Estado, a reforma administrativa. Essa história de fazer um novo pacto federativo é espetacular. Esse negócio de a gente ter todas as nossas despesas vinculadas e não sobrar nada para investir, isso é um absurdo. Assim, a gente tem que conseguir consertar o problema dos estados. O funcionalismo público no Brasil está engolindo o Estado. A gente não tem dinheiro para fazer mais nada. E não por outro motivo, a gente começa a ver as coisas mais básicas acontecerem. É cair viaduto em São Paulo, é cair viaduto no Rio, é cair viaduto na Bahia. Isso é um claro sinal do esgotamento do modelo que a gente está. Então, quando o ministro propõe um novo pacto federativo, né, para você desvincular as despesas obrigatórias, isso é música. Eu não sei se vai conseguir, mas se conseguir, é um avanço extraordinário. Então, o que eu acho é o seguinte: evento contra externo, o interno, as ideias são excepcionais. Eu vejo hoje um Congresso muito mais com uma agenda de Estado e não de governo, para falar a verdade. A agenda de Estado sendo tocada pelo Legislativo e não pelo Executivo. De qualquer maneira, o Rodrigo Maia tem tido uma postura institucional, ao meu ver, bastante positiva, bacana, chama partes diferentes, não só o Executivo, mas outros grupos para apresentarem propostas para a gente avançar nessa pauta microeconômica. Então, eu acho que a reforma tributária, a parte de privatizações, a reforma do Estado, o novo pacto federativo, são músicas, né, Roberto? A gente nunca viveu uma pauta tão inspiradora como essa que a gente está vendo. Se junta com um ambiente onde a gente possibilitou a gente trabalhar com juros reais muito baixos, assim, se você me falar, eu nunca vi. Então, assim, eu acho que a gente está dentro de um cenário que, se der certo, vai dar muito certo, não é pouco certo. A dúvida é, boto o meu pé dentro agora, né, porque se a agenda demorar e a gente tiver esse cenário externo nos pegando no meio do caminho, é prejuízo certo. Por outro lado, se essa agenda andar rápido e o cenário externo der um tempinho para a gente vai ver esse negócio deslanchando muito rápido. Para quem não te conhece tão bem aqui quanto eu,
Esse é o mais otimista que você já teve desde que você começou a trabalhar com a agenda? Não há dúvida. É que o Rogério, ele é da minha geração, a gente nasceu preocupado, né? A gente não é que nem os millennials que a nossa geração só queria um emprego e uma oportunidade. E hoje em dia os millennials não, precisa escolher o trabalho, então é outra agenda. Então isso aqui é o Rogério, é o mais otimista que eu já vi ele. A gente teve a oportunidade de 4 ou 5 dias atrás, a gente fez um dia inteiro de seminário com vários membros da equipe econômica. Está até no nosso canal do YouTube, quem não pôde ver, eu recomendo. É isso que o Rogério falou, é impressionante. O Paulo Guedes foi o primeiro chefe do meu chefe. Né? Quando eu comecei a trabalhar lá em 92, ele já era esse economista brilhante. Só que ele sempre foi esse big picture guy, ideias brilhantes, uma capacidade de simplificar a narrativa que todo mundo consegue entender, só que nunca foi uma pessoa de detalhe. Felizmente, ele conseguiu acabar com a briga interna que tinha entre Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e Ministério do Trabalho, juntou tudo embaixo dele, separou por temas, né? Ele mesmo fala, é balanço do Estado, então vamos botar aqui reforma da Previdência e privatização para a gente resolver o fluxo e o estoque, agenda de produtividade externa, agenda de comércio internacional, agenda de produtividade do governo, que é o teu ponto. E botou pessoas competentes para tocar cada reforma. Como em qualquer empresa ou governo, tudo se vai conseguir executar ou não. Mas eu concordo 100% com o Rogério que a agenda, a gente está, desde que eu me conheço por gente, tendo entulho anti-empresário sendo posto. É norma da altura de teto, é norma de quantas horas, se o transporte do empregado você tem que pagar, é sendo multado. E agora você começa a ver, a gente teve uma reunião segunda-feira com o Roberto Campos. O Roberto Campos faz uma reunião cada 2 meses com os 6 maiores bancos do Brasil. Aí ele falou que vai apresentar o projeto de lei sobre nova reforma cambial. Hoje em dia, para operar câmbio no Brasil, a legislação da década entre 20 e 60 são 45 leis com 460 artigos. Vai transformar tudo em uma lei com 45 artigos. Depois disso, com uma linguagem moderna e clara. Depois disso, mais simplificação. Depois disso, conversibilidade. Com vocês podendo ter conta em dólar no BTG Pactual, se vocês quiserem, lá perto de 2022. É uma agenda que a gente jamais imaginou, né? Como a gente também jamais imaginou que fôssemos ver um juro caminhando para 5. Então, se nós estivermos certos, e eu concordo com você, as pessoas criticam muito a agenda política do governo. E eu sempre digo, acho que o Bolsonaro não enganou ninguém. Ele está sendo fiel ao que ele falou durante a campanha. Na parte econômica, que ele falou que ia delegar para o Posto Ipiranga, e delegou, como na agenda de costumes, como na agenda de segurança. É que algumas pessoas acho que esperavam que ele fosse mudar o comportamento. Isso gerou uma discussão no Congresso. Primeiro mas então não vai aprovar reforma. Só que eu acho que, para surpresa de todo mundo, o Congresso adotou uma agenda de Estado, sob a liderança do Rodrigo. E isso acho que causou, na minha visão, antigamente o Congresso tinha que boicotar a agenda econômica para não deixar o candidato forte à reeleição. Tem tantas outras polêmicas que o Congresso resolveu abraçar a agenda econômica porque acha que com isso vai conseguir ali na frente ganhar poder. Então, realmente acho que é um momento um pouco único que a gente vive, que mudou de sempre. E se o Rogério estiver correto e for o que a gente acredita, que o Brasil vai avançar e o mundo vai dar tempo para a gente, e vai ter volatilidade. Não se enganem, nossa visão vai ter volatilidade. Eu acho que a gente tem que usar essa volatilidade a nosso favor. É ponto de entrada. Porque está todo mundo aqui menos alocado do que gostaria em ativos de risco, usando essa volatilidade ao seu favor e não contra. Mas tem uma transformação estrutural. Rogério, juro a 5%. O que acontece nos mercados de capitais do Brasil? O que vocês estão fazendo para endereçar os desafios que os investidores têm dado esse juro? Bom, de novo, né? A gente nunca viu, mas a gente tem experiência internacional e esse é um dos motivos que o fato de a gente
ter buscado essa presença mais internacional ajuda, porque você aprende, né, com a experiência dos outros, né? Normalmente os gringos vinham aqui e nos ensinavam, né, como é que era a nossa vida futura, porque eles já tinham visto isso acontecer em outros países. E é aquela história, né? Eu sou burro, mas eu aprendo rápido, né? Então o pessoal vai me falando como é que é, eu vou vendo, percebendo. E uma coisa que não tem no Brasil, né, e que é extremamente desenvolvido no mundo internacional, é o crédito. Né? No final, a parte de real estate no Brasil não existe, né? Então, eu acho que uma vez que o juro ele seja percebido como permanente, né, a tendência as pessoas alongarem prazos vai crescer. Né? A gente fica falando da nossa vida, a gente fica denunciando a nossa idade, é meio chato essa parte. Mas a verdade é que o longo prazo, na época que a gente começou a trabalhar, era 60 dias. Né? O longo era 60, o padrão era 30. Né? E eu acho que o que vai acontecer é que as pessoas vão aceitar em busca, né, dado que a curva no Brasil, comparativamente ao resto do mundo, ela ainda é bastante inclinada, né? Eu acho que a tendência a você alongar prazos vai aumentar e isso vai estimular principalmente a parte de mercado de capitais, naturalmente, né? Instrumentos como debêntures vão passar a fazer parte do nosso universo de investimentos, que até pouco tempo atrás a gente só trabalhava com título público, né? E é isso que o Paulo Guedes tem falado, né? Que no final é como é que a gente tira o Estado e coloca o setor privado no jogo. E eu acho que é exatamente assim. Na hora que o Estado parar de atrapalhar, né, e a gente tiver projeto bom, nós vamos parar de ser rentistas e carregar no fundo títulos públicos e vamos passar a apoiar o setor real, seja no mercado de capitais do lado da renda fixa, seja da renda variável. Então, eu vejo essas duas vertentes e temos nos posicionado claramente nessa direção, da parte, principalmente da renda fixa, que da parte de ações a gente já participa, mas a gente está montando estruturas no Brasil para pegar e absorver justamente essa parte da renda fixa privada, que eu acho que vai explodir no Brasil, caso a gente caminhe nessa direção, e a outra parte é a parte que a gente chama de mortgage, que é gigante no mundo inteiro, né? No Brasil, dificilmente alguém compra imóvel financiado, né? E isso é securitizado e colocado no mercado. Tem alguma coisa de fundos de investimento, mas é uma parcela muito pequena. Esse mercado é gigantesco no mundo inteiro. Eu conversei muito com o sócio do Roberto sobre esse assunto, de como a gente tem que estar preparado para ser líder nesses mercados, porque os grandes players globais, eles são gigantes nesse mercado, e é aí que tem muito dinheiro, porque você pode escolher estratificar determinados segmentos onde paga mais spread, em regiões. Então, a gente que faz né, BTG, nós faz um dever de casa bem feito sobre risco de crédito, concentração de regiões, de renda, affordability. Então, eu acho que é um mundo de oportunidades, né? As pessoas estavam ainda há pouco me perguntando, não, mas como é que vai fazer para ganhar dinheiro no Brasil? Vocês não têm noção do caminhão de dinheiro que dá para fazer ainda, pelo que está por vir. O Brasil é muitos anos-luz atrás dos mercados desenvolvidos. A gente tem muita oportunidade pela frente, principalmente no segmento privado, seja na parte de real estate, seja na parte de infraestrutura, seja na parte de crédito. Eu acho que são atividades que, à medida que a gente for tendo a percepção que o Brasil está deixando de ser um país hostil ao investimento,
nós vamos responder muito rápido. Na hora que a gente responder, os spreads vão cair, o risco vai cair, vocês vão se sentir, nós, né, empresários, vamos nos sentir cada vez mais incentivados a fazer mais e mais. É assim que o país vai. Mas, de novo, a agenda precisa avançar, mas que tem um mercado gigantesco por trás para fazer, dar suporte ao que a gente está falando, tem. É gigante. O mercado de hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos é o maior mercado do mundo. Então, só para botar em contexto, vai ter muito dinheiro para ganhar para quem estiver preparado para esse cenário. Em contexto, estrategicamente, na nossa visão, se nós estivermos corretos na agenda, o Brasil vai viver 2 décadas, similar ao que aconteceu nos Estados Unidos entre final dos anos 80 até 2008. Depois da crise de real estate no final dos anos 80 até 2008, você teve 2 décadas de desenvolvimento de mercado de capitais, de securitização, de crescimento, e isso fez com que todos esses movimentos, seja o movimento de internet do final dos anos 90, início dos anos 2000, seja este movimento recente, todos esses empresários fossem financiados pelo mercado. Nós, como banco de investimento, estamos nos preparando para isso. Na nossa visão, essa revolução já começou. Não é à toa que os últimos 3 trimestres são os 3 melhores trimestres da nossa vida de banco de investimento, de mercado de capitais, ajudando empresários a financiarem suas ideias, a acertarem suas estruturas de capital. Eu vou dar um dado para vocês que é inacreditável. A gente tem clientes nossos querendo emitir 25 bi de debêntures privadas para pré-pagar o BNDES, porque o BNDES ficou caro. Impensável. Agora, olha o que isso está acontecendo. É o governo saindo. Todos nós que nos acostumamos a ter juros altíssimos no overnight, não vamos ter mais. A gente vai ter que ter prazo, risco de crédito, risco de equity na nossa carteira. A gente vai ter que voltar a ter estímulo. Isso nos leva ao crescimento. Mas se a gente acha tudo isso, cadê o crescimento? Cadê o emprego? Rogério, cadê o crescimento, cadê o emprego? Não, é isso, né? A gente viveu um período, né, que a gente destruiu o Estado brasileiro, né? E nos estados ainda há dificuldades imensas que precisam ser corrigidas. A gente não consegue corrigir os estragos que a gente fez nos últimos 13 anos, né, tirando esses últimos, né, os 13 anos do petismo, num período tão curto. A destruição foi absurda. Assim. Então, vai levar tempo para consertar. Mas é aquela história, vocês todos são empresários, nós, a gente tem que começar algum dia e por algum lugar. Começamos por recuperar a nossa credibilidade, a nossa solvência. Eu acho que é por aí mesmo, começa por aí. Agora, vamos reformar o Estado? Vamos acabar com essa palhaçada de ter 90% do nosso orçamento comprometido com o funcionalismo público? Por quê? Por que eu não posso demitir a pessoa? Por que numa empresa eu posso e no Estado eu não posso? Por quê? Por que a gente tem que ser achacado do jeito que a gente é? Por que os impostos têm que ser na carga tributária que é? Então, por uma conjuntura, uma circunstância de mundo, a gente conseguiu chegar onde a gente chegou com os juros. Vamos avançar nas outras áreas para a gente permitir e fazer do limão a limonada, né? E caminhar e aproveitar esse momento. Para vocês terem uma ideia, Israel teve um movimento muito parecido. Ele foi fazendo um movimento e um dia acabou chegando com a taxa de juros a 0. E ficou. E é o país que mais investe, depois dos Estados Unidos, em tecnologia. Então, a gente tem que, de novo, recuperar a nossa capacidade de acreditar no Brasil, a nossa capacidade de investir. E eu acho que o mercado financeiro ele vai na frente, sim. E eu espero que o setor real faça o que a gente chama de catch-up e nos encontrem lá em cima, não aqui embaixo, né? Que a gente tenha que voltar com os preços para baixo.
Não, eu acredito que uma vez que a gente vai tendo essa melhora na confiança e essa agenda de Estado aconteça, que o investimento volte naturalmente, porque é a confiança. Esse país é um país empreendedor. É só olhar para essa quantidade de gente aqui. O que vocês fizeram, o que nós estamos fazendo, fizemos e somos sobreviventes desse país, que foi sempre hostil a nós. Mas eu acho que a gente mudou, a gente está numa outra agenda. Agora a agenda é o contrário, sai o Estado, entra o setor privado. A gente tem que se reacostumar a tomar risco. E a gente vai tomar. Eu acho que o setor financeiro ele está aqui para apoiar. Vocês têm o melhor parceiro que eu considero para apoiar vocês em projetos de infraestrutura, de crescimento dos seus negócios, a juros competitivos. A gente tirou essa palhaçada de crédito subsidiado. Agora é a Vera, agora é mercado. Vamos lá, vamos fazer. Eu acho que, assim, de fato, é o meu momento mais otimista com a perspectiva do Brasil, disparado na vida. Eu tenho 34 anos de mercado. Eu nunca tive uma perspectiva tão positiva. Agora, precisa entregar. Precisa entregar. Mas, se der, vai. Já estou recebendo aqui mensagens que a gente tem que acabar. As 3 maiores posições do fundo. Claramente, a redução de juros globais, assim, claramente esse movimento ele vai ser ampliado. Aí, só procurar onde tem. Basicamente, México está totalmente fora do lugar, está com taxa de 8,25, economia muito fraca, claramente é dos que vêm. Austrália já foi, Coreia já foi, Estados Unidos ainda tem alguma coisa, dá para buscar. Europa não dá para dar juro abaixo de menos 0,70, não consigo. Mas tem algumas coisas ainda interessantes para aplicar em taxa de juros. Brasil, o mercado já precifica em torno de 5%, acho que tem que acompanhar um pouquinho mais, talvez operar mais na parte longa e se apropriar disso que eu estou falando, da inclinação, dessa desinclinação que tem que ter na curva, que as pessoas vão buscar mais prazo e menos no curto. Isso tem um efeito positivo sobre ações, né? Então, eu acho que as ações, principalmente das blue chips, estão muito baratas. Brasil, muito descontadas. Eu acho que, nesse cenário de Brasil, elas vão performar muito bem. E no câmbio, a gente acha que o ouro é uma boa alternativa. No final, com todo mundo caminhando, porque uma coisa interessante que você falou é que hoje em dia o juro está difícil de achar juro positivo, né? Nem mais, o negativo virou o normal. 27% do estoque de títulos globais, ou seja, aproximadamente 16 trilhões de dólares tem taxa negativa. 27% do estoque total de títulos. Então, está difícil achar título positivo no mundo. Então, eu acho que isso tem efeito sobre o mercado de ações, que tende a performar positivamente ainda. Mas ações e resto do mundo, ações? Eu acho os Estados Unidos no final de ciclo, com uma eleição perigosa. Eu acho que o Trump não tem a menor noção do que ele está fazendo em relação ao efeito nas companhias americanas com essa guerra de tarifa. No final, isso vai se voltar contra as companhias americanas. E eu acho que a gente pode esperar um pouquinho para pensar mais em termos globais. Eu gosto da agenda do Brasil. Então, eu acho que a concentração de risco hoje no Brasil ela já é suficientemente boa para a gente ter alocação em ações. E o ouro, eu acho que é reserva de valor quando o mundo vai para a taxa de juros negativa. Eu não vou resistir ou te deixar numa saia justa ou levantar a bola para você. Você acredita no Bitcoin como o ouro digital? Não. Mas é porque, basicamente, eu não entendo. É a minha ignorância total. Assim, eu não consigo mensurar qual o preço do Bitcoin, entendeu? Eu não sei qual é o lastro. Tá, o blockchain. Aí eu não consigo mensurar o lastro. Então, para coisas que eu não entendo, eu não tenho opinião. Bom, Rogério, obrigado. Parabéns a você pela Obrigado. Pela brilhante carreira, pelo
história de empreendedorismo, pela performance do fundo, mas principalmente pela pessoa maravilhosa que você é. Obrigado pelo papo. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos.